vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre o sistema urinário e estaremos falando sobre os néfrons. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre o sistema urinário, tá certo? Hoje vamos falar sobre a estrutura, a função e também sobre a formação da urina. Mas antes de darmos continuidade à aula, eu gostaria de pedir a vocês que já deixem aquele like para estar fortalecendo o nosso canal aqui na plataforma e, caso você ainda não seja inscrito, já aproveita e se inscreve aí, ó. Tá vendo esse bichinho preguiça aí bem bonitinho? Clica nele, aproveita e já se inscreve. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e vou estar te preparando para o Enem, combinado? E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode mandar aí nos comentários através da nossa sala de aula do Google Classroom, tá certo? Então vamos lá. É o seguinte, gente, na aula passada nós falamos sobre a anatomia, né, do sistema urinário. Hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo, então, nos rins e vamos falar dos néfrons, né, que são as unidades funcionais dos rins. É nessa pequenina região em que vai acontecer a formação da urina, tá certo? E nós temos que entender todo esse circuito. Mas calma aí, não precisa de você se assustar já com aí, ó, essa imagem não, tá certo? Porque eu vou estar te explicando passo a passo, tá certo? Pode ficar tranquilo que ao final dessa aula você vai sair daqui sabendo tudo aí, ó, que tá aí nessa imagem. Combinado? É claro. Então vamos lá. É o seguinte, primeiramente vamos entender. Falei para vocês de néfron, mas quais são, né, as partes que formam esse néfron? Quais estruturas? São as seguintes. Nós vamos ter o glomérulo renal, a cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal, nós vamos ter a alça néfrica, depois o túbulo contorcido distal e, ao final, nós vamos ter o ducto coletor. Então, pegamos aí o órgão, abrimos ele. Então, temos um rim aberto. Aproximamos lá no microscópio e tivemos essa imagem aí. Está mostrando um néfron. O néfron é composto pelo corpúsculo renal mais os túbulos, tá certo? Aí aproximou ainda mais e está mostrando para vocês o corpúsculo renal, que é a cápsula mais o glomérulo, beleza? Não precisa de assustar não, gente. Calma que daqui a pouco vocês vão estar entendendo tudo isso aí, combinado? É o seguinte, olha só, gente. Aqui nós vamos ter três processos básicos que vão determinar a composição e também o volume da urina, tá? O primeiro deles é a filtração glomerular. O segundo é a reabsorção de substâncias do fluido tubular. Daqui a pouco você vai entender tudo isso, tá? E o terceiro é a secreção de substâncias da corrente sanguínea para o fluido tubular. Então, isso tudo vai acontecer apenas nessa unidade aqui. Aliás, né? Apenas nela não. Nas milhões de unidades que nós temos aí no nosso rim. Beleza? Agora vamos entender então, tá? Professor, esse negócio ainda está muito difícil. Calma aí, vou te explicar. Aqui, gente, nós temos o nosso rim. Percebam em vermelho que nós temos aí uma artéria. Em azul, nós temos uma veia. A artéria é por onde o sangue vai chegar nos rins e vai chegar até os néfrons, tá certo? E o azul é a veia renal por onde vai sair o sangue desoxigenado, porque nossos rins vão precisar de oxigênio e nutrientes para poderem funcionar adequadamente, tá certo? Então vamos entender mais. É o seguinte, aqui nós vamos ter o néfron, então aí ó, separamos ele completamente, aqui você vai entender cada uma dessas partezinhas,
ok? Olha só, aqui nós vamos ter o ramo da artéria renal. Como nós vimos na aula anterior, na introdução ao sistema urinário, nós vimos que a artéria aorta, né, ela vai descer e vamos ter um ramo dessa artéria aorta que vai dar origem à artéria renal. A artéria renal, ela vai entrar para o glomérulo. Esse glomérulo vai estar envolvido pela cápsula de Bowman. Beleza? Entra aí, então, o sangue. Vai haver a formação, então, de um fluido que nós chamamos de filtrado glomerular. Ele vai ser absorvido por essa cápsula de Bowman e vai, olha aí, essa primeira setinha mostrando aí, após a cápsula de Bowman, vai para o túbulo contorcido proximal. Do túbulo contorcido proximal, ele vai descer pela alça descendente, vai passar por essa curvinha que nós chamamos de alça néfrica ou alça de Henle, vai passar pela alça ascendente, tá certo? E vai chegar lá em cima no túbulo contorcido distal. Após o túbulo contorcido distal, esse fluido, então, né, uma parte dele vai para o ducto coletor. Mas qual parte que vai, qual fica, vou estar explicando. Lá embaixo apareceu capilares, mas eu deixei ele por último, tá? Intencionalmente. Esses capilares vão ser, então, os responsáveis também por estar nutrindo, tá? E por estar reabsorvendo uma parte do que entrou aí nesses túbulos. Então, vai acontecer um processo de reabsorção aqui também, tá certo? Aí percebam aí, gente, nós temos então a artéria em vermelhinho, depois vai ficando em azul. Por quê? O sangue se torna um sangue desoxigenado. Beleza? Se torna um sangue venoso e ele vai retornar a partir da veia renal para a veia cava inferior, para voltar para o coração, para acontecer todo o processo de oxigenação que nós vamos estar falando nas aulas seguintes, hein? Então não esquece de se inscrever não, para você não perder nenhuma dessas aulas, beleza? Vamos lá. Olha só, gente, depois que chega no ducto coletor o que vai ser excretado, ele vai para o ureter, beleza? Aqui, gente, nós aproximamos ainda mais. Lembra que na aula passada eu contei para vocês que quando nós cortamos os rins, nós temos aí uma parte que nós chamamos de córtex e temos outra região que nós chamamos de medula. Essa diferença de coloração vai se dar por essas estruturas dos néfrons, certo? Então percebam, nós temos claramente uma divisão aí, ó. Nós temos a parte inferior, onde vão estar a alça descendente, a alça de Henle, a alça ascendente e os ductos coletores. Então essa região é onde que vai formar aquela pirâmide de Malpighi. Lembra que eu falei com vocês? A pirâmide renal. E na parte de cima nós vamos ter o córtex. E lá nós vamos ter os corpúsculos renais e os túbulos contorcidos. A partir daqui nós vamos começar a entender onde que vai acontecer o quê, tá? Absorção, né? Reabsorção. Onde que vai ser isso? Excreção. Vamos entender tudo, tá? Olha só. Então vamos entender agora a formação da urina. Vai ser da seguinte forma, vai chegar através da artéria renal, vai entrar no corpúsculo renal, formado pela cápsula de Bowman e pelo glomérulo. Quando chega aí com uma determinada pressão, gente, prestem atenção nessa parte, tem que ter uma pressão adequada para que se forme o filtrado glomerular. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa pressão. E nós vamos ter, então, a formação do filtrado glomerular. Então, chegou, passou pelo corpúsculo renal. Do corpúsculo renal, ele vai para o túbulo contorcido proximal. Gente, para vocês não esquecerem nunca mais essa questão de proximal e distal. Olha só,
pega o centro do seu corpo como referência, beleza? Nós temos então a artéria aorta passando e, né, formando então duas artérias renais, uma para a direita, uma para a esquerda, ok? Por que que eu falo túbulo contorcido proximal? Porque ele está mais próximo, tá certo, do centro, do meio, proximal. Se eu falar com vocês assim, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu estiquei meu braço, olha aqui. A minha mão está mais distante do meu corpo ou mais próxima do meu corpo? Ela está mais distante, então é distal. Agora, o meu ombro está mais proximal. Entenderam? Então, gente, o túbulo contorcido proximal é o mais próximo do glomérulo. Belezinha até aqui? Vamos lá. É o seguinte, depois nós temos a alça de Henle, que vai definir a concentração da urina. Se ela vai ser mais concentrada ou menos concentrada. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, gente. A quinta etapa é onde, a quinta parte, aliás, né, por onde vai passar esse filtrado glomerular, é no túbulo contorcido distal. Nessa região vai acontecer a reabsorção ativa do cloreto de sódio e secreção de potássio. Mas isso vai acontecer sobre o controle da aldosterona. Beleza? Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Se nós não falarmos hoje, possivelmente será na próxima aula, tá certo? Então, vai acontecer a acidificação urinária através da secreção do hidrogênio. Beleza até aqui? Agora, nos túbulos coletores, vai começar a reabsorção passiva de água. Então, nós temos aí osmose ocorrendo, tá certo? Então, essa reabsorção vai ser para a corrente sanguínea, tá? E a urina vai ficar hipertônica. Beleza? Por causa de quê? Da ação da vasopressina ou do hormônio antidiurético. Quando eu falo com vocês hormônio antidiurético, eu estou dizendo que é um hormônio que não deixa você urinar tanto. Beleza? E aí, o que sobrou aí dentro vai para os ductos coletores e segue aí para os ductos de Bellini, para a pelve renal, chegando até os ureteres, tá certo? Agora, gente, lembrem-se, o 2 e o 6, que nós falamos aqui, fazem parte do néfron. Então, é o corpúsculo renal e os túbulos coletores. Beleza, gente? Olha só, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Continuando, então. Agora, nós vamos ter, então, né, filtração glomerular. Vai chegar, então, pela arteriola aferente, vai passar aí dentro, então, da cápsula de Bowman, vai acontecer a formação do filtrado glomerular, o que sobra vai sair pela arteríola eferente. Aí, o filtrado molecular, ele vai ser formado de água, ureia, moléculas orgânicas, glicose, que também sai aqui e chega até a cápsula de Bowman. Vai para o túbulo contorcido proximal. Beleza? Olha só. Nesse processo, a pressão sanguínea expulsa do glomérulo para a cápsula a água e pequenas moléculas dissolvidas no plasma. A pressão, gente, tem que estar entre 70 e 80 milímetros de mercúrio para que todo esse processo ocorra adequadamente. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, a divisão, né? A medula e o córtex, né? E olha só, aqui nós vamos ver o processo de reabsorção acontecendo da seguinte forma. No túbulo contorcido proximal, por transporte ativo, a glicose, aminoácidos e sais são reabsorvidos. Então você está vendo ele sendo jogado para fora aí, né, do túbulo proximal, porque ele vai ser reabsorvido pelos capilares. Lembra que eu mostrei para vocês uma rede de capilares
envolvendo os néfrons, e aí o sangue vai ficar mais concentrado. Na próxima etapa, nós vamos ter a reabsorção da água. Por quê? Diferença de concentração por osmose. Então, gente, nós vamos ter aqui uma reabsorção passiva. Não vai ter gasto energético, simplesmente osmose acontecendo. Então, pessoal, lá na alça de Henle, onde eu falei para vocês anteriormente, o ramo descendente vai liberar mais água ainda para acontecer mais reabsorção de água. E no ramo ascendente, nós vamos ter reabsorção, mas através de transporte ativo, tá? De sais. Então, os sais vão ser reabsorvidos por transporte ativo. Beleza? E olha só, no túbulo contorcido distal, nós estamos quase chegando lá no ducto coletor. Vai haver a reabsorção ativa de sais e de um pouco de glicose também. Então percebam, gente, na maior parte então do tempo, o filtrado glomerular passou pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle e pelo túbulo contorcido distal. Percebam que nessas três partes há reabsorção, tanto ativa quanto passiva. Isso vai depender do elemento que nós estamos falando, né? Se nós estamos falando de sais, se nós estamos falando de glicose, de aminoácido ou de água, tá certo? E vai haver, então, mais liberação para acontecer mais reabsorção. Agora, gente, as paredes dessa região têm uma sensibilidade variável à água. Ou seja, ele pode se tornar permeável ou não à água. Então, agora vai acontecer a formação da urina para excretar, porque até agora nós vimos só a reabsorção. Agora observa aqui a secreção. Nesse processo aqui, gente, essas células do tubo vão absorver do sangue potássio, hidrogênio e vão lançar no sangue o bicarbonato, tá certo? Então, olha aí, ó. Dessa forma vai acontecer uma absorção desses íons, beleza? Então, gente, a partir daqui nós vamos ter a formação da urina. Bem, pessoal, nessa imagem aqui, então, nós vamos observar a organização básica do néfron, seria isso aqui. E nós temos que ter em mente que vai acontecer tanto a reabsorção ativa como a passiva, que eu falei com vocês anteriormente. Então, a reabsorção ativa vai acontecer, então, um gasto energético e vai, então, reabsorver glicose, aminoácido e sais. E a reabsorção passiva vai ser da água. Por diferença de concentração, a água vai entrar. Belezinha, gente? Tranquilo? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos lá. Então agora nós já sabemos, o sangue chega pela artéria renal, vai para o glomérulo, que está envolvido pela cápsula de Bowman, vai passar pelo túbulo contorcido proximal, vai descer pela alça descendente, vai chegar à alça de Henle, beleza? Vai passar pela alça ascendente, vai passar pelo túbulo contorcido distal e, finalmente, vai chegar aos ductos coletores. E o que chega até aí vai ser, então, o que vai formar a urina, que vai para o ureter, que vai enviar, então, lá para a bexiga, que vai estar armazenando a urina. Beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, hein? Novamente eu vou falar. Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui. Belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!